E o que eu quero falar hoje para vocês, gurias? Hoje é especificamente para iniciante. Para quem quer começar a fazer e não sabe muito bem assim, a criatividade não vem, esse tecido não combina, esse tecido eu não tenho. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu quero convidar vocês para visitar os seus retalhos. Vou mostrar aqui a minha baguncinha. Para quem não assistiu as outras lives, assista lá. Então, eu tô com toda essa sobra de tecido aqui, porque a minha ideia é colocar ele num bastidor, né? Então, primeiro eu vou montando e depois eu vou eliminar essas partes aqui desse tecido. Gurias, fiz um sol. Eu quero que ele seja assim, com essas costuras bem tortinhas, mas lembro vocês que esse é um bom exercício para treinar, né? Porque eu gosto mesmo desse efeito aqui, tá, gurias? Esse efeito aqui, ó, de esparelho, tá? Aqui, por exemplo, nessa janela eu poderia colocar uma renda agora e fazer minha cortina, né? E é essa dica, então, que eu vou trazer para vocês. Para quem acha que não tem criatividade, porque eu não tenho um tecido que combine esse que combine com esse, dá uma visitada lá nos teus retalhos. Hoje eu peguei um outro cestinho aqui, ó, porque eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Às vezes a gente vai lá e compra um pedaço de fita, né, porque a gente se encanta, ó, e deixa guardadinha lá. Então, essa aqui já pode ser aplicada ali como uma florzinha. Ó, meninas, essa fitinha aqui que eu adoro, ó. Num instante, porque daí a gente compra, né? E guarda lá com todo carinho essas peças que são mais bonitinhas. Num instante, ela pode se transformar num floco de neve aí na nossa casa. Então, visitem esses retalhinhos, tá? Agora eu vou mostrar, então, a próxima dica para quem não tem, acha que não tem criatividade para montar. E olha o que eu descobri aqui hoje, mexendo lá nas caixinhas dos seus retalhos, né? Que eu posso ter aqui, ó, um gatinho pronto, né? Um pedacinho de tecido lá que tá guardado. Aí eu encontrei uma faixinha e vejam só, eu já teria uma flor aqui, é só uma faixinha, tá, gurias? É só porque vocês estão perto, mas essa é uma faixinha bem pequena, ó, menor do que a minha mão. Olha quantas coisas eu tenho aqui e achei até passarinho e casinha e florzinha, tá? Então, vasculhem-nos, mas eu vou mostrar outros para vocês, tá? Esse aqui é um tecido, ó, que já tá guardado lá na retalhoteca, vejam, ó, que ele já, né, ó, não daria mais para um próximo projeto. Aí tem um menorzinho aqui, então de repente vocês podem encontrar aí e usar lá naquelas dicas de retalhoteca essas partes assim prontinhas já para vocês fazerem um trabalho lindo. E aí olha o que eu encontrei aqui, ó, essa sobra, né, para quem é do curso lá dos cestos, né, sabe, que a gente tem esse, dependendo do tamanho do cesto, nós temos quadradinhos que vão sobrando e a gente guarda tudo porque a gente aproveita tudo para forrar botões e outras coisas, né? E olha só aqui, meninas, ó, quase que uma floresta pronta aqui, né? Com essas cores aqui, elas quase que combinam lá com aquele floquinho de neve. Então, vasculhem. Ó, esse também é para quem tava aí, esse foi o tecido que eu usei para fazer o carregador de celular, né? O suporte de parede. Então eu usei esse tecido, ó, e sobrou alguns pedacinhos. Então vocês podem ter dentro de casa pedacinhos até pronto. Então deem como olhar um álbum de fotografias, olhem para os seus retalhos, certo? Vou pegar uns grandinhos para mostrar. Olha quanta coisa apareceu aqui. É claro que eu tenho muito tecido de brinquedo, porque nós trabalhamos com brinquedo, né? Vou pegar aqui a minha pilha de tecidos grandinhos que eu deixei aqui, ó. Ó, meninas, esse não é um tecido pequeno, não é um retalho, mas eu poderia aqui ter, ó, um galinheiro completo. Então, é importante, gurias, que a gente visite sempre a nossa retalhoteca, tá? De vez em quando vai lá, por isso é legal a gente ter ela organizada, pelo menos como nós arrumamos ali, por cor, para que a gente tenha, né, lembranças disso.
E aí, então, se eu quisesse agora fazer aqui na minha casinha um galinheiro, eu poderia escolher várias galinhas, né? Que mais que eu achei aqui? A gente tava falando de casinha, olha que eu me encontrei esse tecido aqui, ó. Que tinha várias casinhas prontas e carrinhos e cerquinhas, né? Ele tá bem lá, como eu guardo todos do mesmo tamanho, mas eu poderia recorrer a ele. E aí eu tava procurando o tecido de gatinho e de passarinho e olha que eu vi de novo as casinhas. Será que dá para notar que eu gosto de casinhas? Ó, estrelas do mar aqui, baldinhos. Então, talvez tu não ache que não tenha um tecido que combine, mas tu tenha perdido lá no meio das tuas coisas, né? Disfarçado no meio de um tecido bem dobrado e bem guardado, alguém que pode recorrer. No caso aqui, ó, eu posso fazer já, eu posso cortar uma fatiazinha do meu tecido e eu posso fazer casinhas e passarinho para enfeitar minha casa. E olha, esse aqui é um tecido de fazenda, né? Então não teria muito a ver com a casinha, por exemplo. Eu não tô fazendo uma casinha do interior, eu tô fazendo, né, somente uma casinha. Mas aí eu fui olhar, fui abrir nas minhas coisas e encontrei celeiro. Ó, aqui eu já poderia ter essas folhinhas aqui, já poderiam ser árvores ou mesmo folhinhas, né? Aí aqui eu encontrei nuvens que nós tínhamos falado lá de cima. Então talvez o retalho que tu precise já esteja aí mesmo nos teus tesouros, tá, guris? E muito mais, né? Que a gente vai encontrando aí. Uma outra ideia que eu achei bem legal, e essa eu vou aproveitar, é essa aqui, ó, gurias. Eu já deixei ele separado. Esse tecido aqui, esse tecido que tem essa linha em zigue-zague, né? Que a gente costuma chamar ele de chevron, ó. Ele tá lá guardado na minha retalhoteca, no lugar certo, e o que que eu entendi? Que aqui, ó, gurias, nele mesmo eu já posso ter o formato de um telhadinho, né? Então, usem, né? Usem, se vocês acham que são tecidos que vocês não devem usar, olhem para eles e cortem em feltro, né? Olhem para a ilustração ou repassem ela e ela vai servir de inspiração para outras finalidades, certo, meninos? Olha só, então aqui nessa brincadeirinha aqui eu tenho 1, 2, 3, ó, 4, nesse pedacinho aqui eu tenho 4 telhados diferentes sem eu precisar sequer cortar o triângulo, né? Porque aqui esses aqui eu ainda posso aproveitar para fazer uns telhadinhos menores, né? De casas menores, então deem uma revisada aqui. Esse aqui eu separei porque eu quero fazer, eu tinha comentado com vocês, né, que aqui na frente da minha casa eu posso fazer um caminho de pedras, ó. Então, às vezes tá lá perdido nos teus tecidos, né, as pedras são sempre irregulares e eu poderia usar aqui. Eu não vou usar, tá? Era só para mostrar para vocês que às vezes a gente tem ali e tá achando que não tem. Então, essa é a dica de hoje, certo? Só vou mostrar para vocês aquele tecido que quem tá no grupo aqui já conhece, porque eu uso bastante, que é esse aqui, ó, tá? Onde eu já fiz estojo, eu já fiz suporte de celular, onde eu já fiz várias coisas aqui para nós. Suplar com os nossos brinquedos de colorir. Então, é um tecido, ó, que não tem casinha, né? Tem comida, tem cenoura, mas é um tecido assim, ó. E aí eu quero aproveitar para dar essa dica para vocês que estão começando agora, né, gurias? Procurem comprar tecidos assim, que tem vários sentidos, que a gente possa cortar. Vejam que aqui as flores estão viradas para cá, ó, para cima. Aqui elas estão viradas para baixo. São tecidos que nos liberam muito para trabalhar. Então aqui eu já poderia ter na minha casinha aqui até uma plantação de cenoura, ó. Só aproveitar esse pedacinho e de repente eu podia fazer uma plantação de cenoura aqui. Mas também tem passarinho, ó, tem notas musicais aí para se quiser inspirar que a tua casinha seja musical. Tem carro, deixa eu virar ele aqui para um lado que apareça um carro, ó. Tá? Então, vasculhem seus tesouros, certo, meninas? E agora então, para não dizer que eu não costurei, porque não é justo, eu vou fazer a casinha do meu cachorro, continuando com linhas pretas, tá? Eu vou fazer uma cerquinha depois aqui, e aí eu já quero também dizer para vocês, ó, que dá para usar, né, a cianinha, ó,
e fazer a cerquinha. Eu tenho cerquinha de outras cianinhas aqui, ó, e vir aqui só costurada até pra deixar a cianinha solta, tá? Dá pra fazer com várias coisinhas que tu tem aí, cadarço e outras tantas. Deixa eu cortar só um pouquinho dessa minha fita pra mostrar aqui. Pra de aproveitar esses tecidos já estampados, gurias, fica a dica aí de usarmos, então, tesoura pequena, tá? Quem é costureira é legal sempre ter uma tesoura pequena em casa pra desmanchar e costurar coisas mais delicadas. Olha essa fitinha aqui, então, eu vou separar ela aqui. Só pra poder dar essa ideia mesmo pra vocês. E de uma fitinha que tinha uma outra finalidade, ó, já podem nascer algumas florzinhas lá no jardim da minha casa, na janela da minha casa, né? Dá pra fazer uma floreira lá na tua janela e colocar florzinhas na tua casa. Então, tem que usar a criatividade pra gente usar tudo que a gente tem aí, certo? Eu não posso usar os meus floquinhos de neve, né? Porque o meu dia tá ensolarado, lindo, com sol amarelo, não é um dia frio ali, porque as árvores estão até verde, então não é um dia frio, mas digamos que fosse, ó, essa fita que é uma gracinha, já seria o meu símbolo de frio. Certo, meninas? Vamos seguir em frente, o que falta? Vou fazer a casinha do cachorro, então, pra quem quer usar esses detalhes, e vou colocar o meu gato. Gurias, olha esse tecido aqui, ó. Já foi usado. Daqui eu tirei esse cachorro que eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo que tem outro aqui. Então, eu costurei esse cachorrinho aqui na volta. Lembrem-se, eu tô aqui numa máquina industrial, mas usem agulha fina, pontos pequenos, né? Na doméstica seria até melhor, inclusive, para fazer isso. Mas, na industrial também dá. O importante aqui, então, é não acelerar. Então, eu quero deixar... Hoje vou passar para vocês essas duas dicas para quem comentou aí comigo que tá sem criatividade, que os tecidos não combinam. Então, procura nos tecidos coisas que combinam. Ó, gurias, vou fazer aqui uma casa pro meu pet. Ó, um simples quadradinho, tá? Vocês vão ficar de ladinho, mas vocês vão compreender. E eu vou fazer aqui uma porta pro meu cachorro. Meu cachorro tá bem grande aqui, né? Então, eu vou fazer uma porta bem grande. Pra quem não tem caneta que apague, usa lápis 6B. Pra quem não tem caneta que apague e giz, né? E faz uma porta aí pra entrar o teu cachorrinho, tá? E vamos colocar aqui perto dessas árvores pra pegar uma sombra, né? Pro cachorro não... Nosso cachorro não... Casa dele não ficar quente. Aí dá pra vocês verem. E vou costurar em toda a volta. Tá? E vou fazer a minha porta. Vou costurar por cima daquela minha linha. Lembrem-se de olhar se não tem nada embaixo, né, gurias? Quando a gente tá trabalhando com retalho, lembrem-se sempre, antes de cortar e costurar, de verificar se não tem nada embaixo. Então, aqui eu vou deixar duas dicas, uma de costurar, aliás, as duas de costurar, mas uma de cortar antes e a outra de cortar depois. Vou costurar em toda a volta. Cuidar aqui as minhas linhas, né, E eu vou fazer dupla. Vocês viram que eu tô gostando de fazer várias costuras pra ficar tortinha mesmo, né? Vou fazer do lado. O legal pra esse tipo de trabalho, ó, gurias, pra vocês verem que não precisa de pé específico, ó, tá? É que a gente veja aonde vai costurar dentro do pé, que eu tô usando um pé de 1/4 de polegada, né? Então, aqui, ó, quando a gente não vai se guiar por um pé de máquina, fica tranquila.
é sempre enxergando ali, vai tranquila, é devagar, é um ponto e uma virada. Isso é um belo de um exercício para aprender a costurar em curvas, é dominar o pé. Então, são 2, 3 pontos, uma parada, treinar para ficar com a agulha dentro. Alguém comentou ali que sempre costura um tecido embaixo, faz parte. E vou lá em cima. Essa é uma casinha que eu fiz simples, né? É uma casinha de cachorro que foi feita simples. Então, eu não vou botar telhado nela, tá? Agora eu vou deixar vocês de frente para enxergar minha casinha, inclusive. A casinha aqui do meu cachorro, ó. Então, eu vou fazer um telhado retinho aqui, como se eu tivesse largado uma tampa, né, em cima da nossa casinha. Aquela casinha de cachorro primária, né? Só pra abrigar o pet, assim, não foi uma casa comprada no estilo. E vou, então, colocar um tecidinho ali em cima. Um retalhinho bem pequenininho. Pra fazer aquele telhado quando a gente larga em cima da casinha do cachorro, né? E vamos lá. Minha amiga pensa. Vocês viram que eu nem alfinetei antes, nem nada, né? E vou costurar, então, aqui meu telhadinho. Assim, sendo reto esse meu telhado, o cachorro, quando ele quiser, ele pode até subir no telhado, né? Porque vai estar retinho. Vou continuar fazendo dupla e diferente, é assim que eu quero, né? Eu quero que ela fique irregular. Eu não quero que fique exatamente perfeito uma costura em cima da outra. Isso ajuda a gente a treinar viradas. Certo, gurias? Cortar a linha. Puxar o fio pra trás e dar o nozinho. Ó. Agora tá aqui a minha casinha, vou puxar a linha pra trás. Lembra? E vou dar o nozinho aqui atrás, puxando a linha da frente, pra não ficar sobrando aqui na frente, ó. Como é que eu quero dizer pra vocês que façam aí? Tá aí a minha casinha, então, um quadrado e um retângulo, um quadrado nem tão perfeito. Não costurei aqui embaixo. Agora eu vou pegar minha tesoura pequenininha e vou cortar. Eu vou fazer de uma maneira que eu veja também. Ó, gurias, agora eu vou vir aqui perto com essa minha tesoura pequena, ó. E vou cortar aqui dentro. Poderia ser também com um abridor de casa, né? Pra eu começar a fazer essa abertura aqui, tá? Tem coisas que eu também não consigo fazer com o celular na frente, né, gurias? Vou pegar uma outra tesourinha, ó. Consegui com essa menor. E vazei aqui, então, a portinha. Pra quem comentou comigo, como costurar uma portinha ainda em cima da casinha tão minúscula, então faz aqui ao contrário, ó. Tá aqui a casinha do cachorro, pra ele poder entrar. Vamos ver se a gente consegue colocar esse gato em cima do telhado do cachorro. Ó, então, eu posso colocar esse gato aqui? Posso, né? Colocar ele mais perto aqui do cachorro. Olhando aqui, é importante que eu saiba que ele tá deitado em cima. Ou aqui, ou aqui. Vamos colocar ele aqui. Certo? Então, o que que eu fiz? Cortei maior lá no meu tecido, ó, tem até um pedaço aqui de um outro desenho mais perto do que eu queria. Esse gato preguiçoso. Cortei a mais, né?
linhas, segurar a linha de cima, vou prender, costurar devagar, fazendo a volta. Pronto. Esse é o melhor exercício que nós podemos fazer como costureiras, tá, meninas? É exercitar essas costuras pequenas. Costurei na volta, ó, continuando a minha regra. Puxar pra trás, ó. Aqui tá o meu gatinho, puxar as linhas pra trás e dar nozinhos aqui. Pra mim tá perdendo o foco. Puxar essas linhas pra trás, as linhas que estão lá na frente, né? Isso também a gente já mostrou nas outras lives, não precisamos repetir aqui. E se fosse maior ainda o meu tecido, tá? Mais sobra aqui ainda, ó. Eu ia cortar agora, como eu vazei aquele por dentro, então tu corta o que tu precisa perto da tua costura, ó. Então, não precisa ter medo aí, pra quem comentou comigo, ah, não consigo costurar tão na beiradinha. Deixa uma sobra de tecido, ó, e depois costura, firma e depois corta o excesso de tecido. Aqui eu não quis cortar também, eu quis deixar, né? Mas essa aqui mesmo é para responder quem queria saber sobre isso. Então, meu cachorro tem casa, o meu gato tá em cima do telhado, como vocês determinaram, como vocês me ajudaram e escolheram. No telhado da casinha do cachorro, aqui ele já pode subir na árvore e depois ele pode entrar para dentro. A gente ama um projeto de costura criativa com reaproveitamento de tecidos e retalhos, né? E quando são brinquedos, então, não é o máximo? Então, se tu és como nós, que se apaixona por brinquedos de pano e outras costurices, o clube é para ti. Vai agora mesmo na descrição do vídeo para conhecer mais sobre o clube do Ateliê Criações em Família e Companhia. Vem com a gente!